Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem é novo por aqui, eu me chamo Rafaela e aqui no canal eu compartilho vlogs de dona de casa e também as minhas vivências de maternidade. Então, assim, de início, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa aí o sininho das notificações, né, gente? Então, como vocês viram aí, na capa é sobre relato de parto, né? É um assunto sobre maternidade, contando aqui o meu relato de parto para vocês. E de início vou falar aqui em relação à questão do mioma, né? Para quem não sabe, tanto a primeira como a segunda gravidez foram gravidez com mioma, sendo que a primeira foi com 10 e a segunda com 4 centímetros o mioma. Então, assim, acho que muitas mulheres entraram aqui no canal, assistiram o vídeo de relatos de mioma, né? E, consequentemente, querem, né, o relato de parto, né? Se teve alguma interferência, alguma interferência no parto por conta desse mioma. E assim, gente, eu vou falar pra vocês de início também que eu moro na zona rural, né, no interior. Então, por aqui vocês vão ouvir muitos barulhos externos, barulho de animais. Então, assim, relevem. E eu moro pertinho da estrada. E também tem os barulhos dos carros passando. E meu bebê tá aqui mamando, gente. Então, eu sou mãe de 2 bebês. O João Lucas já tem 3 aninhos. E o meu segundo, que é o Jonas Noir, tá com amanhã, que é 19 de janeiro, ele vai completar um mesinho de vida. E nesses 2 casos, gente, eu tive uma gestação com mioma. E deixei relatado aí na playlist. Para quem tem interesse em saber mais, pode dar uma conferida que eu tenho explicando lá tudinho como foi. Tem um relato até do meu primeiro parto, que foi com mioma também, e essa segunda também, gente. E assim, falar pra vocês que em relação ao mioma, falar logo aqui de primeira que não teve nada, nenhuma interferência, graças a Deus, glória a Deus, não teve nada, foi um parto normal em relação a isso, tá? Não tive hemorragia, né, que é uma das consequências que pode ter por conta do mioma, mas não tive, inclusive os médicos nem falaram nada, gente, pra mim, lá na hora do parto, se eu tá assim, nem falaram que eu tinha o mioma, né, se poderia ser tirado, não falaram nada. E eu também não perguntei porque eu nem lembrava desse mioma, com a minha cabeça tão assim a mil, gente, que eu não lembrava desse mioma, só fui lembrar já em casa, depois que saí da maternidade. Então, assim, não falaram nada, se podia tirar na hora, e graças a Deus não teve nenhuma hemorragia. Então, como vocês viram aí, o que aconteceu foi tanto uma incompatibilidade sanguínea, que eu tinha ouvido falar bem assim por alto, gente. E a outra questão foi o bebê Gig, né, que foi o meu bebê gigante, né, ele nasceu gigante, é uma palavra assim bem, a gente já pensa, eu pensava que seria outra coisa, né, alguma normalidade, mas não, ele é um bebê grande para a idade gestacional, eu vou explicar aqui para vocês. E então é isso, né, então foram o que ocorreu na gravidez, aliás, no parto. Meu bebê tá aqui mamando também, gente. E então, com 39 semanas eu já fui encaminhada para maternidade, gente, porque o meu bebê tava com os batimentos dele alterado. Então o médico pediu para ver o que poderia ser. E podia ser também que eu já ficasse com uma cesárea por conta do mioma. E eu fui para maternidade com 39 semanas. Chegando lá foi feito o exame do coração e os meus batimentos deu super alterado e o dele também, do bebê. Então o médico pediu para repetir. Podia ser que eu tava com a glicemia baixa por não ter alimentado direito e realmente eu tinha comido só um lanche de almoço, não tinha me alimentado bem. Então eu fui me alimentar e quando voltei a repetir, graças a Deus deu tudo ok, porque a maternidade estava lotada. Como eu moro aqui no interior, eu não moro na cidade mesmo, gente, ainda tenho que subir pra serra
tá? Por sorte que aqui a ambulância leva e traz, a gente tem essas vantagens, né? Mas aí são 30 a 40 minutos pra gente subir e uma maternidade para atender várias localidades, gente. Então, assim, é sempre lotado. E nesse dia que eu fui, tava lotado. O médico disse que não sabia o que ia fazer comigo, caso tivesse que ficar lá. Então, eu já fiquei, assim, aflita, porque eu não queria deixar o meu filho só, né? E eu teria que ficar esperando o leito lá. Provavelmente eu ia ter que ficar na casa de apoio, que é uma casa que tem na frente, que é justamente para essas mulheres que não têm onde ficar, né? Que mora distante. Então, essa casa, ela acolhe para ficar aguardando o leito. E graças a Deus não deu nada, vim pra casa com o encaminhamento de voltar com 40 semanas. Oi, gente, voltando aqui em outro dia para concluir o vídeo, porque não tá fácil quando não é os filhos, os babies, é os barulhos por aqui que acaba que não dando para fazer, para gravar assim, conversando. Mas enfim, vou ser breve, né? A gente tentar ser breve para poder concluir esse vídeo agora. E o meu bebê tá aqui dormindo comigo, gente, pra poder gravar, e o outro tá dormindo também. Então, vamos lá, tomara que dê certo dessa vez. Gente, então, voltei com o encaminhamento de 40 semanas, porém não fui atendida porque eu tava sem nenhum trabalho de parto natural e nem algo que eu fosse pra uma cesárea. Aqui, eles levam a gravidez até 41 semanas, se a mulher não tiver nenhuma interferência em relação a precisar de uma cesárea, né, de emergência, ou ter o parto natural. Então, a minha foi levada até 41 semanas, porque eu tava sem nenhum trabalho de parto. Cheguei na maternidade com 41 semanas sem nada, tá? O colo do útero fechado, sem nenhum trabalho de parto, pra cesárea, no caso, né? Não tinha nada, então tinha que aguardar pra cesárea. Aguardei o leito de 11 horas até umas 2h30 da tarde. Subi pro leito e fui entrar em jejum a partir das 10 horas da noite. E no outro dia, a minha cesárea estava prevista para ser a terceira, mais ou menos isso. Porém, chegaram emergências e foram entrando na minha frente, eu ficando para trás, ficando. Nisso deu 4 horas e nada. E eu já estava desesperada, porque eu não estava sentindo nada, apesar de eu estar em jejum. Mas eu tava com medo do meu bebê passar tanto tempo assim, né, gente? Então, eu comecei a passar mal por isso, tanto psicologicamente, como também comecei a sentir muitas dores, começar a sentir dores na barriga, umas dores que não tava normal, né, que eu não sentia. Então, a minha mãe chamou a técnica de enfermagem, ela foi lá me examinar e eu tava em contração, né, eu tava já em trabalho de parto. Então, nesse momento, eu comecei eu não sei nem qual foi o sentimento que eu tava na hora, gente. Não sei nem o que eu senti. Mas a única coisa que eu pedi pra Deus foi que fosse feita a vontade dele. Se fosse pra mim ter um parto normal, ele ia me dar todas as condições, por mais difícil que fosse. Deus ia me dar as condições necessárias para poder ter o meu bebê. E se fosse pra mim ir pra cesárea, Deus ia mandar de imediato me chamarem para minha cirurgia. Então, gente, foi questão de uns 30 a 40 minutos, me chamaram para minha cesárea. Eu fui para a cesárea, entrei com meu esposo entrou comigo, então isso faz muita diferença. E ele entrou na primeira cesárea, né, do nosso primeiro filho, e nessa segunda também. A gente não conseguiu tirar foto lá na hora, porque aqui, infelizmente, eles não autorizam. Aí a gente não teve fotinha dele, do bebê lá com a gente. E na hora eu comecei a tremer bastante, né? Ter aqueles... o bebê arrotou aqui, gente. Ter aqueles calafrio, que achei bastante estranho, porque no meu primeiro eu não tive, mas o médico falou que eu ficasse tranquila, que era normal. Então, eu só tive isso na hora lá da cesárea. E em relação ao mioma, gente, não me falaram nada lá na hora da cesárea, não comentaram nada. E eu também não lembrei. Não lembrei nem lá na maternidade, só fui lembrar desse mioma, gente, em casa. Então, assim, não tive nenhuma interferência em relação ao mioma, tipo de hemorragia. Não, foi tranquila, minha cesárea foi tranquila. Só esse tremor mesmo, esse calafrio lá na hora. E depois que terminou a cesárea, fui pra aguardar, né, um pouquinho para poder subir pro leito. E nessa hora meu bebê pegou de primeira, já pegou o peito, já mamou super bem. Graças a Deus, continuou mamando
super bem, não tive problema em relação a isso. E em relação à minha cicatriz também, da cesárea, não tive nada, assim, foi tranquilo lá. Só os gases mesmo, só por falar, né, lá. E aí, gente, o que for. Aí, o que eu coloquei na capa, que ele nasceu gig, né, gente? Então, ele nasceu gigante para o período gestacional. Mas não condiz, né? Porque ele já estava com 41 semanas. Então, assim, se tivesse nascido antes com esse peso dele, que foi 4 quilos e 20 gramas, 53 centímetros. Então, gente, é um bebê gig, né? Bastante grande. Então, assim, pra mim poder ter ele normal, seria bem complicado. Então, por isso que Deus encaminhou a cesárea, né? Deus sabe tudo. Então, ele nasceu com esse peso. Aí, gente, até eu pensava que esse nome Gig seria alguma anormalidade, sabe? Mas não, se quem tá passando por isso, né, é normal, gente. Ele pode nascer grande por conta do pai ou da mãe, sejam grandes. No meu caso, foi o meu esposo, ele é grande, né? Ele não é tão baixo assim. E ele nasceu com quase 5 quilos. Então, já era previsto que podia nascer. Mas nem passou pela minha cabeça que ele poderia nascer assim tão grandinho. E outra consequência, né, seria a questão de diabetes gestacional, mas não foi o meu caso, que isso a gente vê direitinho no pré-natal, né? Então tem como a gente vê isso aí. Então foi tranquilo, ele nasceu saudável. Ele nasceu saudável, graças a Deus. Então, gente, e depois disso, eu no leito, chegaram pra mim falando que da incompatibilidade, como eu coloquei na capa, gente, a incompatibilidade sanguínea. Meu sangue deu O negativo e o dele deu O positivo, né, gente? Então, quando isso acontece, a mulher tem que tomar uma injeção ainda na maternidade, não pode passar das 72 horas, que é a imunoglobina. Então, a gente tem que tomar essa injeção para futuramente, caso tenha outras gestações, não ocorrer nenhuma deformidade, né, nenhuma deficiência com o bebê, ou seu corpo possa rejeitar, né? Porque como o sangue é O negativo e o do bebê é O positivo, acaba que o corpo expulsando, né? Vendo como algo estranho, como corpo estranho, aquele feto, e acaba que destruindo e acaba tendo um aborto. E fora as consequências de saúde, né, gente? Então, eu tomei essa injeção lá. Me falaram que essa injeção ela era bastante dolorida, né? A técnica mesmo de enfermagem que aplicou disse que ia doer bastante, que ia passar horas doendo e tal. Mas no meu caso não, gente, foi tranquilo. Eu não tive não senti nada, nem na hora dela aplicar, e nem na hora, nem depois. Foi bem tranquilo. E outra coisa, gente, foi que por conta disso, né, dessa incompatibilidade que acontece, uma das causas pro bebê é a icterícia, né, a pelezinha amarelada. Então, meu bebê tava com suspeito da icterícia e levaram ele para repetir o exame para ver se ele tinha, senão ele tem que ficar na luz, né, na luz azul. E assim, eu desesperei nesse momento, gente, minha pressão aumentou, porque aqui eu não sei como que funciona. Só sei que quando eu morava em Fortaleza, podia ficar com o bebê. E aqui não, gente. Aqui a mãe vem pra casa e o bebê fica lá. Você só vai pra amamentar. Então eu me desesperei, gente, com isso. E levaram ele para fazer o exame. Graças a Deus que não deu nada. Ele tava tudo ok, né? Não teve nada. Ele nasceu bem coradinho, né? Como a gente diz, bem vermelhinho e tal, bem moreninho. Então, assim, eu tava confiante em Deus que realmente ele não teria nada na pele. E graças a Deus não teve. Então, assim, isso foi algo que eu não esperava, né, gente, da incompatibilidade. Oh, meu amor, da incompatibilidade. E é algo que tem que ser detectado no
pré-natal, mas aqui não foi, não colocaram, gente, a tipagem sanguínea quando eu fui fazer o exame de sangue. E isso é muito sério, né? Porque você tem que fazer o tratamento, tomar essa injeção eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que até os 6 meses, ou é 3, mais ou menos isso, você tem que tomar a injeção já para poder prevenir do bebê nascer com alguma coisa, né, alguma deformidade, ou a icterícia, enfim, várias coisas, gente, é muito tipo de doença que pode acontecer no bebê por conta da incompatibilidade de mãe e filho. Então, assim, eu não fiz. E, assim, na primeira gestação, gente, não dá pra... Ainda não ocorre isso. Você não tem nenhuma incompatibilidade. O bebê, o primeiro filho não corre o risco. É a partir do segundo filho que tem isso. Só que no meu caso, eu não sei o que aconteceu. Porque o meu tipo sanguíneo, na minha caderneta do pré-natal do meu primeiro filho, o meu sangue dá O positivo. E do meu filho também nasceu O positivo. E agora que deu O negativo. Então, assim, eu preciso repetir, né, esse exame para saber o que aconteceu. Porque pelo que eu pesquisei, isso é raro de acontecer, né, do sangue mudar. Se alguém passou por uma situação semelhante a essa e poder comentar algo aí, se realmente acontece do sangue mudar, tá? Tipagem sanguínea. Então, deu, sendo que meu primeiro filho estava O positivo e nessa deu O negativo. Isso o exame do hospital. Então, assim, preciso repetir, né, para saber o que foi que aconteceu, o que vai dar dessa vez. E ficar tomando, né, se for realmente O negativo, vou precisar tomar as injeção de hemoglobina, não sei se eu falei direito, gente, a cada 3 meses, porque caso eu engravide, eu não vou ter nem o risco de meu bebê nascer com alguma deformidade, tanto cerebral como... enfim, gente, tem aí quem quiser, né, pesquisar o que pode acontecer nesse caso de incompatibilidade sanguínea. Então, assim, isso foi o que aconteceu. Outra coisa também que eu precisei, que aconteceu lá comigo, foi usar a sonda, né, gente? Eu usei a sonda, porque era minha segunda cesárea. Então, eles me explicaram que eu teria que usar para poder evitar que ocorresse alguma perfuração de algum órgão na hora da cesárea. Então, eu achei, assim, uma coisa bem... como é que se fala, gente? De prevenir, realmente, né? Então, eu achei dei bem, assim, um ponto positivo aí, né, para a maternidade em relação a isso, né? A prevenção, colocando a sonda. E, assim, não achei que fosse... Achei que fosse pior, né, a sonda, mas não, foi tranquila a minha sonda. Só foi mesmo difícil para poder levantar com aqueles acessos, né, ainda mais na sonda. Então, assim, para levantar foi mais complicado, assim, do que a primeira. E então, gente, esse foi o meu relato de parto, o que aconteceu, né? Então, a incompatibilidade sanguínea com o bebê Gig. Em relação ao mioma, foi tranquilo, não tive nada, graças a Deus, né? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu comentário sobre o que você achou, alguma dúvida. E eu vou ficando então por aqui e até os próximos vídeos, se Deus quiser.